Olá, aqui é o professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas, e eu trago para você lições e comentários de livros que eu leio, diversas leituras que ajudam você aí a ter uma vida melhor, pensar melhor, eu e você, né? Porque esse é um processo entre eu aprendo, você aprende, espero que você também esteja gostando bastante. Hoje nós temos 12 lições do livro A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Falaremos desse livro, isso aqui é uma edição especial, eu gosto muito desse livro. Trataremos aqui de várias lições importantes, 12 que eu separei desse livro. Tem muita coisa para ser discutida, falaremos aí sobre como ser uma pessoa mais íntegra, melhor, desenvolver melhor aí o seu caráter, os seus princípios morais. Falaremos bastante disso. Antes, né? Você que já está no YouTube, já clique em gostei, compartilhe e se inscreva no canal, isso é importante. Deixa um comentário depois também. Você que nos acompanha pelas plataformas de podcast, Apple, Google, Spotify, é muito importante que você, além de assinar o feed para sempre receber esse podcast, você recebe em primeira mão semanalmente, você também já já compartilha, manda lá pro grupo da família, pro grupo da igreja, grupo dos amigos, grupo da faculdade, porque se você gosta desse conteúdo, outras pessoas podem gostar também. No Spotify e no Apple, você pode dar 5 estrelas, é rapidinho, você que já está aqui já faz isso rapidinho. Lá no Spotify, lá em cima, você vai lá, 5 estrelas e marca, e no Apple, lá embaixo tem. Você dá lá 5 estrelas e deixa um comentário. Eu gosto do professor Piscine, gosto do podcast. Se você estiver gostando, lógico. Eu agradeço quando você faz isso, porque ajuda o nosso podcast a chegar a mais pessoas. Eu sou muito grato a você que nos ouve, que acompanha, compartilha, porque é você que faz esse conteúdo crescer cada vez mais. Muito obrigado. Esse livro que nós iremos tratar hoje é um livro muito especial para mim. Tá? Ganhei de um professor da faculdade. Tô aqui mostrando no vídeo, quem não tá no vídeo, tá? Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo, edição Paulinas. É um livrinho pequeno em termos de tamanho, mas grosso, com muitas páginas. A escrita dele não é uma escrita muito grande, até porque ele é um livro de consulta contínua. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li esse livro. Talvez eu traga esse livro também como uma série comentada. Eu acho que ele tem muita coisa para ser comentada, mas eu quero começar hoje com 12 lições que eu retirei dele. Primeiro aviso, que isso é muito importante. Quem já acompanha sabe, mas para quem está chegando pela primeira vez, Piscinecast não é um podcast religioso. Tá, assim, eu sempre extraio das diversas religiões que nós trabalhamos aqui. Já trabalhamos com o Zen, já trabalhamos com o cristianismo, que é a minha religião, eu sou católico, mas eu não fico falando aqui sobre religião. Trarei coisas sobre o islamismo, sobre o sufismo, para que engrandeça você e a sua vida. Tá? Então, assim, não entraremos em uma teologia aqui. Tá? É importante deixar claro, até porque a minha intenção, até que se você professor, esse autor é católico, sem problema. Você pode ser evangélico, budista, zen, da Umbanda. Todos aqui são bem-vindos e todas as lições servem para que você tenha uma vida melhor, para que você se torne uma pessoa melhor. Mesmo você que é ateu, não acredita em nada, às vezes acompanha aqui o Piscinecast, espero que essas lições façam você refletir, tá? Não estou doutrinando, nem querendo nada aqui. Portanto, eu gosto de deixar isso claro, porque é muito melhor aqui deixar isso muito claro. E quem que é esse cara? Tomás de Kempis. Tem uma pequena biografia aqui que eu puxei da wiki dele, que é o seguinte. Aos 12 anos, foi estudar para a escola de Deventer, na Holanda. Durante os seus estudos em humanidades, Tomás de Kempis revelou muito talento na transcrição de manuscritos. É importante deixar claro que nesse período do século XIV, havia ainda uma dificuldade de acesso aos escritos. Então, quem que faziam os escritos? Eram os monges católicos. Eles transcreviam documentos em latim. Pegavam em grego e transcreviam em latim. E você ainda não tinha a prensa de Gutenberg, que vai transformar e fazer com que livros cheguem a mais pessoas. Isso vai acontecer somente ali no século XVIII, né, que vai difundir as ideias através de livros. Então, poucas pessoas sabiam ler e poucas pessoas conseguiam escrever e fazer esses manuscritos, tá? E Tomás tinha esse talento, como diz aqui. Concluiu a sua formação em 1399. O jovem foi admitido no grupo dos Irmãos Regulares da Vida em Comum, que ainda sem instalações definitivas, viviam no Monte de Santa Inês, ou Santa Agnes, perto de Zwolle, na Holanda.
Ele é um monge, tá? Tomás de Kempis é um monge. Onde o seu irmão era prior, tá? Prior é uma hierarquia dos monges. Tomás de Kempis produziu cerca de 40 obras representantes da literatura devocional moderna. Destaca-se o seu livro mais célebre, Imitação de Cristo, composto por 4 volumes, no qual apela a uma vida seguida ao exemplo de Cristo, valorizando a comunhão como forma de reforçar a fé. Então nós temos um monge com talentos de escrita, nesse período aí medieval, né, quase passagem para a Idade Moderna, e você vai ter aqui muita riqueza. Por quê? Porque Tomás de Kempis vai se basear na Bíblia. Estou mostrando o livro aqui para todos no vídeo. Ele vai se basear na Bíblia, tá? Para escrever tudo que ele vai dizer. Então tudo que tiver aqui há ligações com partes da Bíblia. Então é muito interessante, tá? É muito interessante. Eu selecionei aqui 12 lições, mais em sentidos morais, em sentido de você trabalhar o seu caráter, tá? Não entrei tanto em princípios teológicos religiosos, que no livro vai ter muito, tá? O livro é uma pedrada, tá? Esse livro aqui não é fácil. Você vai ter que engolir muito sapo, porque o Tomás de Kempis, ele é duro. Estamos falando de um período medieval ali, onde você tinha uma vida mais difícil e onde você tinha uma certa regularidade. E os monges também, essa regularidade de você ser uma mentalidade mais estoica, tá? Uma mentalidade mais estoica, de você não ceder tanto aos seus prazeres, né? Isso faz parte da mentalidade do cristianismo. Seguindo aqui, então beleza, deixamos claro quem é Tomás de Kempis, tudo claro. Vamos começar com as nossas lições. Primeira lição: conheça suas misérias. Olha o que ele diz. Quem se conhece sabe das suas misérias e não se ilude com honras que recebe. O saber mais útil é o verdadeiro autoconhecimento e desprezo de si mesmo. Somos todos fracos, mas reconheça que é mais fraco que os outros. Reconheça que você é mais fraco que os outros. Quis trazer essa lição. Eu acabei de gravar também agora a série mais um vídeo da série dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, onde eu falei do pensamento ganha-ganha, e que é um dos hábitos do autor, e tem muito a ver com o que eu acabei de dizer no Piscinecast, que eu estou lembrando porque eu acabei de gravar, que é o seguinte: reconheça que é mais fraco que os outros. Hoje em dia isso soa como uma coisa impossível na sociedade que nós vivemos. Por quê? Porque nós estamos vivendo na sociedade onde eu tenho que ser melhor que você. Onde eu preciso parecer melhor que você. Eu preciso parecer ter mais do que você. Eu. É o narcisismo. Existem até várias pesquisas na área da psicologia tratando dos narcisistas, né? Tem crescido muito pesquisas nessa área. Tem pessoas falando bastante, até deturpando bastante o conceito. Mas assim, uma coisa é verdade. A ideia de selfie, né? Eu mesmo, que a gente tira, né? Eu vou fazer uma selfie, eu vou tirar uma foto de mim mesmo, em algum momento, revela um pouco desse narcisismo exagerado. E revela um pouco também daquilo que nós sempre queremos, que é sempre parecer melhor que o outro. Então nas redes sociais eu tenho que parecer melhor que o outro. Eu tenho que ser melhor que o outro, eu tenho que ter um carro melhor, uma casa melhor, uma comida melhor. Uma experiência, que a gente tá vendo, né? Tudo é experiência. Esses dias, o que eu tava vendo, cara? É uma coisa assim, tipo um restaurante. Aí a pessoa falando, venha viver essa experiência gastronômica. Meu Deus, eu só quero comer um jantar. Já virou uma experiência gastronômica. Enfim, né? São coisas atuais. Mas o que acontece? Quem se conhece sabe das suas misérias. Cara, você tem que entender que você está em um processo de formação. Reconhecer as suas misérias não significa você falar que você não presta. Ah, eu sou imprestável. E aí você começar a se diminuir, entendeu? Eu acho que não é esse o sentido que o Tomás de Kempis coloca aqui, entendeu? Lembre-se que a imitação de Cristo é baseada na vida de Cristo. E sempre quando você pensar naquilo que eu estou falando como lições, se você conhece um pouco da história de Cristo, você vai ter exemplos para se basear na vida dele. Reconhecer as suas misérias é você começar a perceber que você não é melhor que ninguém. E que quando você aponta alguma coisa para o outro, você tem muitos defeitos.
também que precisam ser trabalhados. Eu tomo muito cuidado com isso, tá? Tanto no Piscinecast aqui, que é mais público, chega a mais pessoas, né? E eu fico feliz que cheguem a mais pessoas, mas eu tomo cuidado com as coisas que eu falo. Eu nunca quero parecer que dono da verdade, o santo, o cara que não tem nenhum tipo de defeito. Como eu disse no início, Piscinecast é um projeto que chega para você comentários que eu estou aprendendo também. Eu estou aprendendo também. Você pode cometer erros. Puxa, eu fui soberbo naquele momento, você pode pensar. Puxa, eu quis me achar mais que o outro naquele momento. Mas são coisas que a gente vai aprendendo. A gente vai percebendo e fala, cara, vou tentar não ser assim. E é importante tomar cuidado aqui, que é uma coisa que eu não gosto, agora pessoalmente falando, que é a falsa humildade. Tá? É uma coisa que assim, eu consigo perceber um pouco bem das pessoas. Reconhecer as suas misérias não é ser falso humilde, tá? Tem gente que chega assim pra mim, pessoas próximas, né? Chegam e falam, fiz um negócio lá, mas nem ficou tão bom. Cara, eu já falo, cara, para de falsa modéstia. Você fez o negócio, se você sabe que você gostou. Então por que você tá com conversa fiada aí? Entendeu? Não é isso, não é esse o ponto. As pessoas até ficam bravas, Leandro, mas não posso ficar falando também, me achando. Então não fala nada, entendeu? Você não quer se achar, mas aí você acha que se você ficar se diminuindo, denigrindo, ou falando, não, nem é tão bom assim, pra ver se alguém ergue sua bola, né? Não, olha, nossa, ficou muito bom. Não, cara. Reconhecer as suas misérias é simplesmente você reconhecer que quando você julga alguém, falaremos disso futuramente, você tem muito ainda pra melhorar. Autoconhecimento, olha só, o saber mais útil, e ele vai falar muito de saber, é o verdadeiro autoconhecimento. Ele não está falando só autoconhecimento. Porque tem muitas pessoas que falam em autoconhecimento, mas não conhecem a si mesmos. Não conhecem. De verdade. O cara sabe metade. Sabe assim, ele acha que se conhece. Porque ele não faz uma reflexão profunda. E o desprezo de si mesmo. O que é o desprezo de si mesmo? Se não é você ficar se diminuindo. É você perceber que muitos dos desejos que você tem são desejos apenas para alimentar seu ego. Entendeu? Por que eu vou postar uma foto do meu jantar? Entendeu? E quem tá falando isso pra você é alguém que tem aqui nas redes sociais fotos de jantar. Agora. Né? Eu não tinha rede social, agora voltei recentemente com algumas coisas. E agora eu tô pensando nisso, né? Pra quê? Por que eu preciso falar pra todos? Estou nesse exato momento em tal lugar. Pra quê? Lógico, eu tô fazendo um contraponto aqui com as mídias sociais que fazem parte da nossa sociedade, mas existem outros elementos também. Entendeu? Quando você fala de alguém, até que ponto você não está incluído naquela fala? Parte das suas ações. Parte das suas ações. Eu vejo muito também o pessoal julgando nesses vídeos. Fulano, sei lá, recentemente o que aconteceu? Alguém discutiu, sei lá, o carro, saiu do carro, começou a discutir. Aí várias pessoas falando, onde já se viu, não sei o que. Alguém colocou assim nos comentários: eu não sei o que se passou. Eu não sei o que se passou de verdade. Nenhum ato de violência é válido. Mas eu não sei o quanto todos são responsáveis nesse caso. Entendeu? Nenhum ato de violência é válido. Mas você tem que saber que o que está acontecendo no contexto antes de julgar E é fácil, outra coisa também, né? Porque tem tanto vídeo na internet, tanta coisa, todo mundo julga o tempo inteiro. Onde já se viu? Esses dias eu vi alguém postando uma coisinha boba de uma dancinha lá, duas mulheres postando uma dancinha. Alguém falou, porque se fosse minha filha jamais faria isso. Cara, que alguém para pra escrever uma coisa dessa? Eu só fico pensando nisso, sei lá. Enfim, né? É você não reconhecer as suas próprias misérias, entendeu? Deixa o cara fazer o que ele quiser lá, cara. Você tem que cuidar da sua vida. Entendeu? Você tem que cuidar da sua vida. Como nós estamos muito olhando, observando, assistindo, não estamos tendo tempo para olhar para nós mesmos e falar, cara, eu sou uma porcaria que preciso melhorar. E mais uma vez, quando eu falo eu sou uma porcaria, não é me denigrir, não é me rebaixar, é falar, cara, eu tenho muito ainda para melhorar. Quem sou eu para falar do outro, cara? Quem sou eu? Quem sou eu para pensar em outra coisa? Quem sou eu para achar que sou melhor que tudo? Eu lido com conhecimento.
Você que me acompanha já deve saber, tem o outro canal, Professor Piscine, onde eu falo de estudos. Uma coisa que eu procuro fazer é manter uma humildade verdadeira, tá? Não é falsa humildade. Tanto que quando eu falo pra vocês se ficou bom lá, eu falo mesmo, né? Porque tô até jogando a verdade. Mas assim, eu procuro entender que eu tenho ainda muita coisa pra aprender. E eu não coloco as coisas como verdades absolutas. Quem sou eu pra falar? Li uma meia dúzia de livros, estudei uma meia dúzia de coisas, fiz uma faculdade, um mestrado, uma coisa, mas ainda tem muito pra caminhar. Muito pra caminhar no conhecimento. Tem pessoas que têm mais gabarito pra falar de determinadas coisas. Entendeu? Eu estou caminhando. Estou compartilhando com você aqui uma reflexão de uma pessoa que está numa caminhada de conhecimento. Entendeu? E que pode mudar amanhã com as coisas que eu aprender entre hoje e amanhã. Porque cada experiência da sua vida traz para você um aprendizado. Então, primeira coisa, conheça suas misérias. Primeira lição de Tomás de Kempis, conheça suas misérias. Segunda lição de Tomás de Kempis, não se empenhe em saber demais. Olha o que ele coloca. Erram, portanto, e quase nenhum fruto obtêm os que se empenham mais em saber do que viver bem. Isso aqui é uma crítica ao conhecimento. Eu pego muito pessoal isso aqui para mim. Lembrando, Tomás de Kempis vivia numa época que o conhecimento ele não era de fácil acesso a todos. Os camponeses não sabiam ler. Eles dependiam da interpretação bíblica da igreja e toda aquela coisa. Hoje nós vivemos numa época onde as pessoas têm o conhecimento na palma da mão. Elas podem fazer uma pesquisa no Google ou podem perguntar para um assistente virtual, ela responde. Tem até o próprio ChatGPT agora que tem todas as respostas prontas. Então as pessoas elas se concentram mais em saber do que viver bem. O conhecimento nem sempre é bom. Olha o que eu estou falando. O conhecimento nem sempre é bom. Não estou falando para você se manter na ignorância. Só que existem níveis de conhecimento. E algumas pessoas param em alguns níveis onde não há um desenvolvimento. Há, na verdade, um obscurantismo. O que eu quero dizer com isso? Recentemente, com acesso à informação, começaram a surgir diversas teorias de diversas coisas. E aí as pessoas acham que, por exemplo, uma mensagem de WhatsApp tem mais verdade que um livro. Por isso que eu falo para vocês, o Piscinecast não é resumo de livro. Ele é comentário. O que eu estou falando aqui não impede você de ler. Estou mostrando mais uma vez o livro no vídeo. Não impede você de ler. Você precisa tirar as suas conclusões. Uma mensagem que você recebe, um vídeo do WhatsApp que você recebe, não tem toda a verdade do mundo. Você precisa estudar muito para falar alguma coisa. Ah, não, porque olha, fazia parte da minha mãe. Não, Leandro, eu vi uma mulher, lógico, eu sempre relevei, tá? Não, que minha mãe falava, até porque ela estava experienciando isso recente na internet. Tanto que uma vez eu falei pra ela, mãe, isso é mentira, né? Ela falou, Leandro, do jeito que você fala tudo na internet é mentira. Então eu falei pra ela, a maioria é, mãe. A maioria é mentira. A maioria é fake. Porque alguém falou que não sei o que tinha que fazer não sei o que lá pra curar. Leandro, eu vi aqui que tal coisa cura câncer. Eu falei, mãe, por favor, né? Tudo bem uma pessoa que está doente utilizar desse recurso e que ajude ela de alguma forma, mas assim, não podemos pegar aquele fragmento de informação como uma verdade absoluta. Um exercício simples de lógica, vamos fazer um exercício simples de lógica, um exercício bem bobo. Sabendo como é a nossa sociedade, onde o mercado, dinheiro, manda, vocês acham de verdade que se uma... Aí eles colocam assim, às vezes nos vídeos, as farmácias querem impedir você de ter acesso a essa informação. Porque tem a cura de não sei o que. Vocês acham realmente que uma indústria farmacêutica que tivesse acesso à cura do câncer, ela ia deixar de mostrar para todos? Não, professor, mas você não entende. Existem muitas coisas com quimioterapia, toda aquela coisa. De verdade, pessoal, eu não quero nem entrar muito nesse detalhe, porque eu acho que é um tema tão sensível, as pessoas sofrem tanto com isso. Mas é uma questão simples, né? Acabei viajando um pouco aqui fora do tema, mas o grande ponto é o que ele quer dizer com isso. E por que eu cheguei nesse exemplo?
As pessoas às vezes acham que saber demais sobrepõe ao viver demais. Não há experiência. Não há experiência. Você chega pra alguém e fala assim: fulano, e o filme? Eu sou muito assim. Eu tô tentando melhorar. E o filme X? Ah, não gosto, porque o ator, porque o diretor, ele gravou mal o filme. Ah, você assistiu? Não, eu vi um comentário do vídeo, o cara falando que gravou mal o filme. Você não assistiu o filme, poxa. Então não fale, entendeu? Então não fale do filme. Eu fazia isso antigamente. Hoje eu simplesmente falo, não gosto. Ah, assistiu o filme lá da Marvel? Não gosto. Não gosto. Não vou falar mal ou gravou mal. Pelo contrário, eu acho até que esses filmes são muito bons. Uma coisa que eu falo pra todo mundo é: difícil você ir no cinema hoje e achar um filme ruim, principalmente de ação, porque é tanto barulho, tanta coisa que você fica ali, nossa, que tecnologia, né? Mas o grande ponto é: saber não está acima do viver bem. E qual que é o problema do Tomás de Kempis com o saber? É justamente quando ele acha que o saber está acima de Deus. Por isso que ele fala para tomar cuidado com o saber. E eu estou dizendo aqui nem nesse sentido, tá? Eu estou explicitando para você o sentido dele. O que eu quero deixar claro é que muitas vezes o saber que você coloca na sua vida não é um saber verdadeiro. Hoje em dia, o saber das pessoas são fragmentos de informações, pedaços de informações, de um vídeo que vem, de uma coisa que vem. Não há um aprofundamento. E a pessoa acha que sabe mais do que qualquer outra coisa. Ele sabe mais que todo mundo, porque ele recebeu um vídeo. Não, você não sabe, o fulano falou. Quem que é o fulano que está falando? Eu falo até para as pessoas, eu falo, olha, procure as informações. Não é porque eu falei que é uma verdade aqui no Piscinecast, em qualquer lugar. Procure as informações. Eu tenho uma experiência, formação, tudo que eu acabei de dizer. Tenho muito para aprender, mas tenho uma experiência para falar algumas coisas que eu falo. Mas ainda assim, você tem a sua capacidade de pesquisar, se aprofundar, mas não colocar isso acima de qualquer coisa. A vida, a experiência da vida é muito melhor. Saber, não se empenhe em saber demais. Cuidado com isso. Porque às vezes você, como eu disse, entra num obscurantismo. Você acha que chegou no seu... Ah, não, cheguei aqui, é aqui, tem toda a verdade, e você acaba atrapalhando mais do que ajudando. Tá? Então, segunda lição, não se empenhe em saber demais. Terceira lição do livro A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Não abra teu coração a qualquer um. Ele vai colocar aqui o seguinte: aconselha-te com quem é sábio e judicioso. Prefere os instruídos pelos melhores em lugar de seguir suas próprias opiniões. Não abras teu coração a qualquer um. Eclesiástico, ele coloca aqui uma citação bíblica. Não abras teu coração a qualquer um. Aconselha-te com quem é sábio e judicioso. Prefere os instruídos pelos melhores em lugar de seguir suas próprias opiniões. Presta atenção. Ele não está dizendo que você tem que ser sozinho. Olha o que ele diz. Escolhe quem é sábio e judicioso. Não abre seu coração para qualquer um. Nem todo mundo tem que saber dos seus problemas. Nem todo mundo tem que saber. Eu sei que é muito difícil falar isso, porque existe hoje em dia, e eu percebo cada vez mais, uma carência afetiva das pessoas em estar o tempo inteiro falando alguma coisa. Eu posso falar, e eu não estou julgando ninguém, é que eu tive muita sorte, e eu acho que isso é sorte, de ter pessoas especiais, tanto minha mãe, minha esposa, pessoas que eu posso conversar e não sinto a necessidade de conversar coisas particulares com outras pessoas. Até porque eu sou bem fechado. Eu falo muito no Piscinecast, mas eu não sou muito de conversar, tá, pessoal? Na rua, assim, se alguém me ver, vai ver que eu sou bem calado. Mas qual que é o problema aqui? Eu acho que o problema principal é a pessoa achar que ela pode receber conselho de qualquer um. Um exemplo bobo. Alguém que pega conselho de casamento com alguém que não teve um casamento bem sucedido. Já tá errado, né? Tudo bem, eu posso aprender com essa pessoa o que não deve ser feito. Entendeu? Mas automaticamente, se é uma pessoa que não tem um pouco de bom senso, e muitas pessoas não têm bom senso, ela vai falar mal. Casamento não presta, casamento é ruim, você vai ver depender do outro, o outro só quer te explorar.
E também pessoas que não vivem um bom casamento para dar opiniões de como viver um bom casamento. Entenda, cada pessoa, não estou falando que você deve descartar. Às vezes escutar essa pessoa, ela pode te dar um outro panorama. Mas escute aquelas pessoas que têm uma boa experiência e que você reconhece como pessoas que têm um bom discernimento. O que é difícil. O que é difícil. Entendeu? Você encontrar pessoas assim. Mas procure mais esse tipo de pessoa quando você vai se aconselhar. Olha o que ele coloca. Não é o problema se aconselhar. Pelo contrário. É até melhor você preferir os instruídos em lugar de seguir as suas próprias opiniões. Mas pessoas sábias e judiciosas. E não fica falando com qualquer um. Isso é muito difícil, tá? Que eu tô falando aqui. Por isso que eu falei, esse é um livro, ele faz você levar muita pedrada, porque é difícil. Você tem que entender que não é porque é seu amigo que ele pode te dar um bom conselho. Não é porque você gosta da pessoa que você pode ter um bom conselho com ela. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, adolescentes e crianças, é o seguinte: não confundam as coisas aqui. Você tem amigos que vocês gostam, vocês têm amigos que vocês convivem, mas talvez esses amigos não sejam bons para fazer trabalhos com eles. Você pode ser um amigo que você gosta de conversar tal, mas na hora de trabalhar junto, você vai perceber que a pessoa mais te suga do que ela te doa, que ela ajuda. Então não confunda as coisas, não confunda amizade com competência, que são coisas totalmente opostas. E o que é muito difícil todo mundo fazer. É muito difícil todo mundo fazer. Porque a gente vai para aqueles que nós temos mais laço afetivo. Ah, o fulano é tão legal, né? O que será que ele pensa sobre isso? E a pessoa não tem discernimento para dar um bom conselho. Eu sou a favor de conselho, tá? Eu acho que bons conselhos ajudam sim, mas as pessoas certas. Por isso que você tem que saber com quem você conversa. Tem amigos que você vai ter que são amigos que é para se divertir. Vai lá, bate um papo, vai lá na festa, vai lá, é muito divertido, muito bacana. Entendeu? E tem amigos que você não vai abrir a sua vida. Você vai abrir com outros. E eu não tô falando reclamar, tá? Não faça o seu amigo ficar aguentando reclamação. Mas são pessoas que você vai conversar com ela e ela vai te falar alguma coisa que vai ajudar você. Entendeu? Vai ajudar você. E não porque... Aí também tem outra coisa agora, que tá na época, né? Porque agora todo mundo é muito especial, então todo mundo tem inveja, todo mundo quer ver o seu pior. Eu não acho isso, tá? Eu não acho isso. Eu acho, pelo contrário, eu acho que existem pessoas que gostam. Elas gostam de aconselhar. E são bons aconselhadores. Entendeu? E são bons aconselhadores. Elas gostam e são boas pessoas, sim. Elas têm um bom raciocínio, uma boa lógica quando observam as coisas. Entendeu? E elas não criam atrito. Elas apaziguam. Isso é outra coisa importante. Às vezes você vai se aconselhar com alguém fala, não, vai lá, desce a porrada. Quer ver uma coisa interessante? E me vem exemplos bobos, assim, às vezes na minha cabeça. Tem uma pegadinha. É muito interessante essa pegadinha. Pode ser fake, mas eu achei a estrutura, assim, como foi colocada, eu achei interessante. O que acontece? Tem um cara, tá parado e tal. Aí o outro chega e fala, cara, você viu ali? Um estranho, né? Um estranho chega pra outro, né? O cara da pegadinha chega pra um estranho, falando, cara, você viu ali? Aí o cara fala, viu o quê? O cara ali, bicho, tá te filmando, cara. Aí o outro fala, onde? Ali, ó. Faz hora eu tô olhando ele, o cara tá te filmando, cara. Eu acho que ele tá fazendo um vídeo seu. Aí o cara fala assim, mas pra quê? Ele fala, cara, não sei, cara, vai lá tirar... Estranho isso, você não vai lá conversar com ele, vai lá falar, cara, vai lá tirar satisfação, por que ele tá fazendo isso? O cara fica falando tanto na cabeça do outro, que o outro vai, cara. O outro vai tirar satisfação com o outro. E eles não chegam assim perguntando, falam, ô, você tá me gravando aí, cara, o que você tá fazendo aí? Já chega bravo. Porque foi pilhado pelo outro. Foi pilhado pelo outro. Olha que coisa. Um estranho pilhou o outro. Mau conselho. Mau conselho. Não abra o seu coração para qualquer um. Nem todo mundo tem que saber das coisas que você está sofrendo. Para isso que existem especialistas, psicólogos, terapeutas, bons amigos, boas pessoas, mesmo da sua religião. Né? Mesmo na sua religião pode ter alguém que te dê um bom conselho. Né? A gente tem que ainda acreditar, né? Que existem bons sacerdotes aí para te ajudar. Abra seu coração com aquela pessoa que você fala, cara, essa pessoa sim, ela vai me ajudar.
Ela vai me dar uma luz, vai me ajudar a pensar. Entendeu? Vai te ajudar a pensar. Então, terceira lição do livro, não abra teu coração a qualquer um. Quarta lição do livro, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Cuidado com o desejo desordenado. Isso aqui é simples. Todo desejo desordenado causa inquietação. Eu estou pegando lições que têm muito a ver com o tempo presente que nós estamos vivendo. O que é o desejo desordenado? Olha só, eu até frisei aqui, desordenado. Ele não está falando todo desejo causa inquietação. Você deseja as coisas. O desejo faz parte de você. Ele faz parte de você. Freud falava bastante disso. Todo desejo que não é satisfeito vai gerar alguma coisa inconsciente. Mas o problema é o desejo desordenado. Você não sabe o que você quer. Muitas vezes você quer, através de desejar algo ou alguém, suprir uma carência, um problema que você tem, uma dificuldade. Isso gera ansiedade. Muitas vezes você procura meios de entretenimento, mídias sociais, televisão, balada. Não falo mal de balada, tá? Só tô querendo dizer que o problema é que essas coisas elas são criadas para quê? Para suprir o desejo desordenado. Para você não pensar nas coisas que você realmente precisa, existem saídas. Né? Sabe quem fala bastante disso? No livro A Guerra da Arte, do Stephen Pressfield. Tratamos desse livro aqui no Piscinecast. Procura A Guerra da Arte, Piscinecast. Ele fala disso. A sociedade, o que o Stephen Pressfield fala? A sociedade já tem muitas saídas para quem não quer pensar e não fazer o que deve ser feito. E o desejo desordenado é isso. Você tem que olhar para si mesmo e falar, será que o meu desejo hoje não está desordenado? Eu quero comprar, quero fazer, quero comer, quero alguma coisa o tempo inteiro. Por que eu não estou controlando um pouco esses desejos? Mais uma vez, eu sempre estou falando aqui do Tomás de Kempis, num sentido mais filosófico e religioso, mas vale a procura de um especialista. Às vezes você precisa falar com um psicólogo ou terapeuta sobre isso. Por que esse desejo desordenado? O que tem no meu inconsciente dentro de mim que está fazendo isso? Ou você, através de uma própria reflexão, você pode chegar a isso. Pode falar, cara, eu deveria estar fazendo um trabalho que eu não estou. Então, por isso, eu fico o tempo inteiro desejando coisas. E tomar cuidado com as coisas que você deseja. Coisas e pessoas. Porque esse desejo desordenado faz com que você não consiga pensar em consequências. Consequências. Eu quero algo que eu não posso ter. Olha que perigoso. Algo que eu não posso ter. Tem coisa mais tentadora do que isso? Desejar algo que eu não posso ter. Como que você consegue lidar com isso? Entendeu? Será que o seu desejo não está desordenado? Será que o seu desejo não está desordenado em relação a isso? São reflexões que você tem que ter a partir da sua própria vivência. Entendeu? A partir da sua própria vivência. Por que você compra? Ou por que você está sempre o tempo inteiro fazendo alguma coisa? Certo? Então, quarta lição, cuidado com o desejo desordenado. Quinta lição do livro A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. A caridade deve ser universal. A caridade deve ser universal, não a familiaridade. Pensamos em agradar aos outros, mas começamos a desagradá-los à medida que se vão dando conta de nossos defeitos. Por isso que eu falo, ele lembra bastante o estoicismo, a imitação de Cristo, porque a caridade não a familiaridade. Você ser amigo de todo mundo não significa que você está sendo bom. Você querer agradar a todos, ser familiaridade é isso, querer agradar a todos não significa que você está sendo caridoso. Muitas vezes você acolher alguém, ajudar alguém, fazer algo por alguém é a caridade. Estar o tempo inteiro com essa pessoa, tentar agradá-la de todas as maneiras, não desgrudar da pessoa, muitas vezes vai acabar gerando um problema. Porque à medida que, olha só, quando mais pensamos em agradar aos outros, mas começamos a desagradá-los à medida que se vão dando conta de nossos defeitos. Porque o outro vai ver os seus defeitos.
e ser muito familiar com todas as pessoas, sou amigo de todos, sou muito legal, sou muito bacana, na verdade, o que vai acontecer? Vai acontecer que você muitas vezes não vai estar ajudando a pessoa. Não é porque você é amigo, você está junto, ou porque a pessoa, você é muito legal, muito querido por todos, que você está ajudando alguém. Não estou dizendo que também o oposto é impossível, tá? Uma pessoa que pode ser legal pode ajudar alguém, só estou querendo dizer que isso nem sempre acontece. Ser amigo de todos não está ligado a ajudar a todos. Ser uma pessoa agradável não significa que você... sou uma pessoa agradável, todo mundo gosta de mim. Mas você pode ser incompetente. Você pode ser em termos de trabalho, você pode ser uma pessoa egoísta. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não procura ser amigo de todo mundo, procura ser caridoso. Olha que coisa interessante. Não procura ser amigo de todo mundo, procura ser caridoso. Alguém precisa? Ajude. Uma pessoa desconhecida precisa? Ajuda. E não ser amigo. Eu sou amigo de todo mundo. Muito bacana. Você pode me ajudar aqui? Você fala, não posso. Não estou disponível. Não estou disponível. Porque eu só penso em mim mesmo. Só penso o tempo inteiro em mim mesmo. Eu não procuro ajudar o outro de uma maneira desprendida. Né? Desprendida. E a gente precisa, né, nós precisamos tomar muito cuidado com esse excesso de agradar aos outros, também no sentido de aceitação. Muitas vezes está envolvido com, eu preciso ser aceito por todos têm que gostar de mim. Isso é um problema também que eu preciso melhorar bastante, com uma coisa que eu melhorei bastante e ainda preciso melhorar muito mais. Era uma coisa que eu tinha muito também. Não adianta nada você... Tá todo mundo ali e tal. Não, todo mundo gosta de você. Um exemplo tem dito muito, né? Negócio de inteligência emocional. Vou até trazer também no Piscinecast esse tema. Não, mas a pessoa tem que ter inteligência emocional. Hoje é tudo em termos de trabalho. Tudo é inteligência emocional. A pessoa é agradável, todo mundo gosta dela, mas ela é incompetente no trabalho. Não faz o mínimo que se espera do trabalho. Porque a parte técnica tem sido deixada de lado. O que importa é a pessoa ter inteligência emocional. Né? Incompetência não supre. A inteligência emocional não supre incompetência. Querer agradar todo mundo. Fulano é muito bacana aqui no serviço, todo mundo gosta dele, mas não faz nada, só atrapalha. Não faz o mínimo que tem que ser feito. Agora uma reflexão minha, tá? Tomás de Kempis não fala isso. É que eu tô pensando também justamente nesse aspecto. Tem gente que acha que tá ajudando o outro porque fica 24 horas junto, mas na verdade só atrapalha. Voltamos à lição 3. A pessoa só fica falando bobeira com o outro. Não, mas todo mundo gosta de mim, mas só fala bobeira. Dá mau conselho. Não ajuda ninguém. Você tem que ser caridoso com as pessoas. Isso que importa. Uma coisa que você tem que ir desenvolvendo. Presta atenção. Isso aqui não são verdades absolutas que você muda amanhã. São reflexões que você pensa na sua vida e fala, cara, será que eu estou sendo caridoso com os outros? Eu tô falando pra você pensando na minha vida também. Quem eu deixei de ajudar que precisou? Quando eu pensei mais em mim e não pensei no outro? Porque a gente tem mania de pensar só no que eu faço de bom. Mas eu ajudei fulano, ajudei ciclano, mas é aquela pessoa que você deixou na mão ontem porque você ficou com preguiça de ajudar. Mais uma vez, estou jogando pra você e pra mim ao mesmo tempo. Entende? A caridade deve ser universal. Universal. Caridade deve ser universal. Vale a pena um filme, vou indicar sempre quando tiver essas leituras mais religiosas, que é o Quarto Sábio. É um filme que é do Martin Sheen. Martin Sheen tá nesse filme. Filme muito bom, O Quarto Sábio. Vale a pena esse filme, tá? O Quarto Sábio. Tem um pouco a ver com a caridade universal. Tem um pouco a ver com esse que nós estamos tratando aqui. Então, a quinta lição, a caridade deve ser universal. Sexta lição do livro A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Evita o tumulto do mundo. Olha o que ele diz. Evita o quanto puderes o tumulto do mundo. O mau costume e a negligência nos levam, em geral, à incontinência da língua. O que ele quer dizer com o tumulto do mundo? Você tem que... É uma sociedade sem mídias sociais, tá? Lembrando disso.
Então, vamos colocar aqui o tumulto do mundo ligado também às mídias sociais. Antes, para eu encontrar com uma pessoa, eu tinha que sair da minha casa e ir para cidades. Estamos falando de um período medieval, onde você tinha os feudos e os burgos, que eram cidades medievais. Então, se você quisesse encontrar as pessoas, você tinha que ir às cidades. Ou nos mosteiros, o convívio com os monges. E o que ele está dizendo aqui? Evita o tumulto do mundo. Evita ficar muito perto de pessoa o tempo inteiro. Não é porque ele está falando que você tem que ser sozinho. É que ele está falando que quando você fica muito junto, o mau costume e a negligência nos levam à incontinência da língua. Você fala demais. Fala demais da sua vida, fala demais dos outros. Falar demais é um problema. Ainda mais que nas regras, pelo menos nas regras de São Bento, o silêncio faz parte. Tem até um livro que eu vou trazer aqui no Piscinecast sobre o silêncio. Veja só, quando eu falo isso aqui, não é pra você ser um ermitão. Ah, não me envolvo. Não é isso. Se você gosta, é beleza. Eu sou meio assim um pouco aqui. Mas assim, conviva socialmente. Mas não faça disso a sua vida. Entendeu? Porque se você ficar o tempo inteiro com alguém, você tem que sempre ter alguém perto, você nunca consegue ficar sozinho, você precisa estar fazendo o que o tempo inteiro? Falando. E se você fala demais, você fala o que não deve. E se você fala o que não deve, você não constrói, você destrói. Você destrói. Fala mal dos outros. Faz bobeira. Não ajuda. Só fica atrapalhando. Por quê? Porque você tem um mau costume e você é negligente consigo mesmo. Você vive no meio o tempo inteiro das pessoas. E é fácil você cair na tentação porque tem várias pessoas falando. Entendeu? É muito difícil se eu tô na minha casa falar mal de alguém. A menos que alguém ligue pra mim. Mas se eu tô no meio de uma roda com várias pessoas, tô todo mundo falando mal dos outros. É difícil, cara, você não falar nada. Porque se você não fala nada, todo mundo vai falar: ô, Fulano, você tá quieto porque você não fala alguma coisa aí. A pessoa vai falar pra você. E se você começar a não falar, os outros vão desconfiar. Pô, então você é amigo dele, vai fofocar da gente. Você tá entendendo? Quando você tá... Aqui tem um pouco dos estudos de sociologia, né? Durkheim. Durkheim, sociologia. Não sou formado em sociologia, né? Mas de alguma coisa. Então, quando você tá em sociedade, existe essa pressão social pra que você faça algo. Entendeu? Não tô falando que todos fazem, tá? Mas é muito difícil você conseguir se controlar se tá todo mundo fazendo aquilo. É o efeito manada que vai levando você. Então o que ele tá dizendo? Evita o tumulto do mundo. Ele não tá falando para evitar o mundo, ele tá falando evita o tumulto do mundo. Porque as pessoas estão procurando o tempo inteiro tumulto. Ah, professor, não gosto de tumulto, mas você gosta de quê? De algazarra, você gosta de balada, você gosta de estar o tempo inteiro na zorra, na alegria. Isso é um problema. Mais uma vez, eu não sou contra nada disso. Se você chega assim e fala, eu gosto disso, beleza. Não quero te convencer do contrário. Só tô querendo dizer o seguinte. Se você está o tempo inteiro envolvido com pessoas, é muito mais fácil de você cair nos maus costumes e na incontinência da língua. O que é incontinência da língua? Você não consegue parar de falar. E quando você não consegue parar de falar, sai bobeira. Até eu aqui no Piscinecast, quando eu tô falando demais, às vezes eu falo umas coisas e falo, cara, por que eu falei isso no Piscinecast? Mas já foi, já tá gravado, já foi. Né? Posso editar, mas não edito. Nesse Piscinecast tem coisas que eu falei que eu não devia ter falado. Nesse episódio aqui. Então a sexta lição, evita o tumulto do mundo. Sétima lição, não se ocupe do que os outros dizem. Sétima lição do livro é A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Muito contribui, ele diz, para a paz não se ocupar do que os outros dizem ou fazem, e que nada tem a ver conosco. Como pode ficar em paz quem se intromete nas coisas dos outros e anda atrás de ocasiões que não favorecem o recolhimento em si mesmo? Repetir. Como pode ficar em paz quem se intromete nas coisas dos outros? Isso é uma coisa que eu levo muito pra mim, cara. Quem consegue ficar em paz? Como pode ficar em paz quem se intromete nas coisas dos outros? O cara fica preocupado no que o outro tá fazendo. Olha lá o fulano. Por que ele tá fazendo aquilo? Não te interessa. Olha lá o ciclano. Por que tá fazendo aquilo? Não te interessa. Eu tenho que me controlar com relação a isso, tá, pessoal? Às vezes eu fico pensando sobre o que uma outra pessoa tá fazendo, próximo a mim, de maneira geral. Aí eu me pego falando, cara, o que eu tô me preocupando com isso? Isso não é um problema meu, tá? Não é um problema meu, eu tenho que recolher a mim mesmo.
Você não tem paz quando você fica se preocupando com o outro. Com o que o outro diz, com o que o outro faz. O que o outro tá fazendo de você. O que o outro tá dizendo de você. Uma coisa que eu tô aprendendo a me desprender. Tô aprendendo a me desprender disso. Entendeu? O que o outro tá dizendo, o que o outro fala, como as pessoas pensam sobre mim, o que as pessoas estão falando de mim, já não me importa mais. Ainda me importa, tô aprendendo a não me importar mais com isso. Entendeu? Porque isso tira a paz. Fica na sua cabeça, meu Deus, o que será que vão pensar, o que vão dizer? O que será que vão falar? O que será que vai acontecer? Eu tenho uma preocupação, uma questão de criação, que é a gente não fala as coisas muito alto, porque alguém pode escutar o que está sendo dito da nossa família, coisas de criação, que eu estou aprendendo a me desprender, porque pouco importa o que a pessoa sabe. Pouco importa. Então você tem que falar gritando, né? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é que assim, há tanta preocupação, tanto milindre em coisas que não tem sentido. Entende? Por quê? Porque a gente fica pensando no que o outro vai pensar, no que o outro vai dizer, no que o outro está fazendo. Ah, olha aqui, o fulano postou um vídeo falando tal coisa. O que importa pra você? Entende? Ah, o fulano fez tal coisa, não importa pra você. Uma coisa que eu tenho as redes sociais que eu falei pra vocês, só que eu não sigo ninguém. Eu sigo, mas não seguindo. Eu silencio aqui. Eu não vejo o que as outras pessoas postam, porque não me importa. De verdade, não me importa. Não significa que eu não me importo com a pessoa. Eu não me importo o que você está fazendo. Putz, eu fui num restaurante. Isso não me importa. De verdade, isso não me importa. Entendeu? Nossa, aconteceu tal coisa, não me importa. Significa que eu não tô feliz pela pessoa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? Tá, a pessoa tá fazendo a coisa dela lá, beleza. Entendeu? Só que eu não preciso ficar sabendo. Com relação a tudo, tá? Tô falando com pessoas próximas, tô falando com quem eu não gosto. Porque não tem sentido. Entende? Que a gente fica sempre olhando o outro. Então a 7ª lição, não se ocupe do que os outros dizem. 8ª lição do livro A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Elimine um pecado por ano. Essa aqui eu gosto bastante, uso sempre no que eu produzo aí de vídeo. Custa mudar os hábitos. Principalmente quando se trata de ir contra a vontade. Olha só. Se extirpássemos um vício por ano, logo nos tornaríamos perfeitos. Substitui vício por hábito e você vai ter uma mudança verdadeira. Veja só, uma pessoa vivendo no século XIV, que não tem todos esse meio de entretenimento que nós temos, de fuga que nós temos, falando que custa mudar um hábito. Custa mudar um hábito. Principalmente quando se trata de ir contra a nossa vontade. Vontade com V minúsculo. Que acaba sendo um desejo. Meu desejo é dormir, mas eu tenho que estudar. Custa mudar esse hábito. Mas se a gente aprendesse a estipar um hábito ruim por ano, logo a gente teria resultado. Só que o que acontece? Eu quero um resultado rápido. Eu quero acabar com esse hábito ruim amanhã. E a coisa não acontece, porque eu não deixo o tempo fazer o seu efeito. Eu acho que tem que resolver amanhã, mas eu não deixo o tempo fazer o seu efeito. E o resultado não vai ter. Você não vai ter resultado. Se a gente se concentrasse em um ano, falar, vou acabar com esse hábito ruim, as coisas caminhariam. Quando eu estava diminuindo um hábito que era bem forte que eu tinha, um hábito ruim bem forte que eu tinha, eu só me concentrava nele, não me preocupava com outras coisas que também me incomodavam em mim mesmo. Só me preocupava com ele. Hoje eu tenho um controle melhor desse hábito ruim. Entendeu? Hoje eu tenho um controle melhor. Mas porque eu concentrei todas as minhas energias nele. Todas as minhas energias. Não adianta você achar que um hábito ruim vai ser eliminado rápido. Eu tenho que parar de fazer isso amanhã. Aí não acontece, a sua expectativa é alta, não bate a expectativa, você se frustra, acha que você é inútil e volta ao hábito ruim novamente. Tem essa mentalidade, eu acho que isso aqui é uma lição maravilhosa do Tomás de Kempis, serve para todas as áreas da vida. Elimine um pecado por ano, elimine um vício por ano, uma coisinha. Cada começo de ano fala, esse ano eu vou acabar com isso. Esse ano eu vou acabar com isso. E se você não acabou no ano passado, puxa, eu falei que ia acabar com aquele hábito ruim no ano passado e não acabei. Por exemplo, comer demais. Puxa, eu como doce todo dia, não quero mais. Ano passado não deu, eu ainda comi doce. Então, esse ano eu vou tentar de novo. Não tem problema.
Não tem problema. Tente novamente. Tente novamente. Tente outra vez, né? Raul Seixas. Então, 8ª lição, elimine um pecado por ano. 9ª lição do livro A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Aprenda com as adversidades. Olha o que ele diz. Adversidades, dificuldades e contrariedades podem desempenhar um papel positivo na vida. Elevam-nos do cotidiano, nos fazem reconhecer nossa situação no mundo e nos ajudam a não esperar demais das coisas terrenas. Percebe-se então que neste mundo não há total segurança, nem pode haver paz completa. Isso é duro e um pensamento muito estoico. Aprenda com as adversidades. Olha o que as adversidades fazem. Elevam-nos do cotidiano. Eu acho que está tudo certo na minha vida, está tudo funcionando, minha vida funciona como um reloginho. De repente, uma pancada forte e me desestabiliza. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Mas essas situações nos colocam a perceber o quanto a gente é fraco. Voltamos lá na primeira lição, né? Conheça suas misérias. Às vezes a gente acha que pode tudo. Posso tudo, consigo tudo, vou fazer tudo. Vem alguma coisa e pá, derruba. E não é pra você ficar pra baixo. É pra você olhar, cara, não há segurança no mundo. Não há segurança no mundo. Vale a pena ouvir o Piscinecast, Manual para a Vida, do Epícteto, pensamento estoico, também as lições de Marco Aurélio, tem tudo no Piscinecast, tá? Dá uma conferida depois, porque fala muito sobre isso. Não fica achando que o mundo ele vai ter total segurança nas coisas que você vai fazer, porque não vai ter. Eu sei que é muito difícil falar isso para alguém que muitas vezes não consegue lidar com adversidades. Não consegue lidar com mudança. Eu sou um pouco assim. Mudanças me dão um pouco de dificuldade. Eu estou aprendendo a lidar mais com isso. Mas você tem que ver isso e as adversidades como um ensinamento. Porque se você vê as adversidades pelo lado do sofrimento, você vai ficar preso como uma areia movediça. Ela vai te prendendo, te prendendo, te prendendo, te prendendo. E você não consegue sair mais. Porque você vai ficar reclamando. Vai ficar reclamando. Que droga, que aconteceu isso, porque aconteceu isso. Isso não é justo. Né? O que é justo no mundo? Difícil, né? Mas isso não é justo. Inclusive quando se perde alguém. É uma situação difícil. Não estou falando que é fácil. Estou conversando aqui com você de uma maneira muito aberta. Não é fácil você lidar com uma frustração dura. Perder alguém, contar com alguma coisa que não pode contar mais. Mas você tem que olhar para isso e falar, cara, como que o mundo é duro e eu tenho que aprender a me preparar mentalmente e espiritualmente para ele. Aí vem o suporte da religião. Lógico, em todo momento aqui eu estou tirando o suporte religioso, como eu disse lá no início. Mas talvez você escutando isso, você vê que o suporte da sua religião pode te ajudar. Cristo, no caso aqui, a imitação de Cristo. Cristo, né? A segurança vem em Deus. Mas você tem que aprender a lidar com isso também. Aprender a confiar na sua religião, no seu Deus, naquilo que você acredita. Tem que aprender a confiar, aprender a ter fé. Senão a coisa não vai. 9ª lição, então, aprenda com as adversidades. 10ª lição, tô correndo um pouquinho porque já tá dando tempo aqui. Eu quero chegar a 1 hora, né, nos Piscinecast. 1 hora e pouquinho. 10ª lição, não seja passivo. 10ª lição do livro A Imitação de Cristo. Não seja passivo. Olha o que ele diz. Um ser humano passivo e esquecido dos seus propósitos é diversamente tentado como um navio sem leme, à mercê das ondas. O fogo prova o ferro, a tentação o justo. Ignoramos o que valemos e a tentação nos permite saber o que somos. Tem a ver com as adversidades. Olha a resposta que vem. Primeiro, a adversidade vai te mostrar, a vida não é o que você pensa, meu amigo. Segundo, ela vai te tirar da passividade. Não seja passivo. Não fica achando, não, tá tudo normal, tudo tranquilo. É difícil falar. E olha que quem está falando para você é alguém que quer as coisas sempre do mesmo jeito. Não é alguém que quer altos e baixos. Eu quero manter uma linearidade na vida.
Eu tenho essa tendência e tô falando isso pra você, não esperar isso. Porque, uma, não vai ter. E duas, as adversidades vão provocar você na mudança. Olha o que ele colocou, o fogo prova o ferro, a tentação o justo. A tentação o justo. Quando eu falo isso, às vezes alguém fala assim, então por isso então eu tenho que viver no meio da tentação pra me provar. Não, não é assim também. Entendeu? Você pode criar um ambiente que ajude você a se manter. Primeiro você tem que, em termos de tentação, vou entrar aqui num aspecto importante, que é um hábito ruim. Primeiro, aprenda a eliminar o hábito ruim. Eu gosto muito do modelo dos alcoólicos anônimos. Primeiro, se afasta. Se afasta. Fica longe de tudo. Depois você vai aprendendo a conviver. Depois você vai aprendendo a conviver. Não fica... Tem muita gente... Eu acho isso uma infantilidade, me desculpe. Mas tem muita gente que fala assim... não, mas eu não fico longe das tentações porque tem que ter equilíbrio, tem que ter força. Meu amigo, você não teve força até agora. Primeiro você tem que aprender a conviver longe do hábito negativo, do hábito ruim. Dei o exemplo aqui dos alcoólicos anônimos. Do hábito ruim para depois você começar a ir na sociedade a conseguir conviver. Então veja só, não é para você se prender numa caverna. Vou ficar longe de todas as tentações. Não, você vai lá, se fortalece e depois vai pro mundo. Agora eu vou ver. Será que eu consigo resistir a essa tentação no mundo de maneira geral? Aí sim, esse é um bom método. Porque aí você não vai ser uma pessoa passiva, você vai ser tentada o tempo inteiro. E aí você vai começando a provar sua força diante da tentação. Mas antes você já se purificou. Antes você já se purificou. Antes você já eliminou um hábito negativo. Tá aí um dos momentos importantes. Quem é católico que vive dentro da quaresma, né? São 40 dias de uma purificação. Né? Então as coisas não são por acaso, né, que existem. Né? Você pode colocar os 40 dias, quem não é católico, poderia colocar os 40 dias para eliminar um hábito negativo. Lógico, não estaria dentro da parte teológica e profunda da espiritualidade católica, mas a pessoa, um leigo, alguém de fora pode falar, 40 dias contra um hábito negativo para se purificar e depois começar a entrar em prova. Entende? Olha como as coisas são importantes e negligenciadas hoje em dia, no nosso dia a dia. As pessoas falam, isso é bobeira, isso não serve para nada, né? E pode ser aplicado em outras coisas. Pode ser aplicado em outras coisas. Vamos lá então. Então a 10ª lição, não seja passivo. 11ª lição, não julgue. 11ª lição do livro A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Olha o que ele diz. Se tu mesmo não consegue ser como gostarias, como exigir que dos outros que façam o que te convém? Eu falo pra vocês, ele é duro, mas é uma boa frase. Uma frase curta. Se você não é como você quer, meu amigo, por que você está exigindo do outro ser? Já é uma pedrada. Né? Pega todas as situações que você passou por isso, onde você exige que uma pessoa seja assim, 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 mas você mesmo não é. Mas você não acorda cedo para trabalhar, mas você também não acorda. Acorda parecendo um zumbi. Se não tem despertador, despertador tem que tocar 7 vezes para você levantar. Mas você também não emagrece porque você não come direito, mas você também não come. Entende? Você tem que ser primeiro para falar dos outros. E ainda assim nem deve falar. Né? Porque você tem muito ainda a melhorar. Não fala com ninguém. Não julga ninguém. Nunca julgue ninguém. Mas o mínimo, você tem que experienciar isso. Experiencie isso primeiro para falar. Você não sabe o quanto é difícil para a pessoa fazer aquilo. Mais uma vez, reconheça suas misérias. Voltamos na primeira lição, reconheça suas misérias. Reconheça quem você é, que você tem muito a melhorar. E não se engane, tá? Não se engane. Aqui é uma coisa que também é muito comum que eu vi. Muita gente falando, não, isso aí é tranquilo. Eu falava, tá bom. A pessoa acha que a vida... A pessoa, não sei o que a pessoa pensa na vida. Ela acha que... A maioria das pessoas pensa que a vida é assim. Eu estou com um bom hábito. Pronto, resolvi. Minha vida está resolvida. Próximo passo. Cara, você é tentado o tempo inteiro. E você pode cair. E quando você cair, se você julga os outros, alguém vai estar lá para falar, olha aí. Você não falou de mim? Você não estava falando que era fácil?
Olha você aí. Então eu tomo muito cuidado. Quando alguém me fala, Leandro, como é que tá seu hábito hoje? Eu falo, hoje ele está bom, mas eu não sei amanhã. Eu tô lutando contra hábitos ruins, mas hoje eu tô indo bem. Por isso que quando eu coloco as coisas no Piscinecast aqui de hábitos, eu falo, olha, por enquanto tá funcionando. Não sei como vai ser na próxima semana. O teste que eu fiz foi um teste de 30, 40 dias, mas não sei como vai se comportar ao longo da minha vida, porque eu mudo. Então toma cuidado quando você fala do outro. Olha para si mesmo primeiro, né? E cuida da sua vida. Lembra do que foi falado aqui? Né? Não se ocupe do que os outros fazem ou dizem. Cuida da sua vida. Esse é o exemplo do Tomás de Kempis. 12ª lição do livro A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Aprenda a ser primeiro. Ser com S maiúsculo. Ser. Olha o que ele diz. Só se manifesta com firmeza quem gosta de viver oculto. Só fala com acerto quem sabe permanecer calado. Só preside com sabedoria quem sabe servir. Só manda com discrição quem sabe obedecer. Só se alegra de fato quem conserva pura a consciência. Seja primeiro. Seja primeiro. Tem muita gente que quer tudo. Eu quero mandar em todo mundo, quero ter dinheiro, mas a pessoa não consegue cuidar das suas finanças, não consegue cuidar de si mesmo, não é um bom funcionário, não é uma boa pessoa, agora falando no mundo do trabalho, quer que o outro seja no relacionamento algo que ela não é. Ah, você não é carinhoso, mas você é. Entendeu? Tem gente cobrando o outro coisa que não faz. Ah, mas você não fez tal coisa. E a pessoa vira e fala, mas você também não faz. Como que você está cobrando isso? Mais uma vez, uma sociedade narcisista quer tudo e não quer nada. Quer tudo, mas não quer fazer nada. Quer receber tudo, mas não quer fazer nada. Entendeu? Quer ser o centro das atenções, mas não quer ajudar o próximo. Só se manifesta com firmeza quem gosta de viver oculto. Guarda as coisas para você ser firme quando você falar alguma coisa. Só fala com acerto quem sabe permanecer calado, porque quando você fica calado, você pensa antes de falar. Só preside com sabedoria quem sabe servir, porque quando você serve, você descobre e sabe aquilo que pode incomodar o outro, e o quanto é difícil servir, e o quanto exige. Só manda com discrição quem sabe obedecer. Se você não obedece os outros, se você gosta de mandar, como que você vai conseguir mandar com discrição? Olha só, mandar. Ele não está falando que você não deve mandar, ele está falando mandar com discrição. Aprender a ser um bom líder. Só se alegra de fato quem conserva pura consciência. O que é alegria de verdade? Né? Para entender um pouco sobre essa questão de alegria que as pessoas falam, eu quero ser feliz, eu quero ser alegre, vale a pena reassistir, se você ainda não assistiu, o filme o Joker. Né? O filme O Coringa. Ele tá rindo o tempo inteiro. Que tipo de risada é aquela? Vale a pena o Coringa com Joaquin Phoenix, né? Lógico. Vale a pena você assistir para pensar um pouco sobre ser alegre e ser feliz. E da onde deriva essa felicidade, essa alegria? Da onde que ela vem? Bem, aqui estão as 12 lições do livro A Imitação de Cristo. Como eu disse, eu acho que eu vou ter que fazer uma série desse livro. Inclusive, se você quiser, manda depois um e-mail, manda um comentário para mim em algum lugar. Fala, professor, vale a pena a série desse livro? Sim, eu achei interessante. Manda para mim, que aí eu faço aqui no nosso Piscinecast. Tem muita coisa, eu até acelerei aqui. Repare que eu coloquei 12 lições. Propositalmente 12 lições, tá? 12 lições. Tá? Então, assim... essas 12 lições espero que ajude você. Lembrando, você que está no YouTube agora, já clique em gostei, compartilhe e se inscreva no canal. É importante para você receber. E clica no sininho para receber os conteúdos. Você que nos acompanha no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. Gostou do episódio? Já se inscreve para sempre receber o Piscinecast e manda para os seus amigos, para a família, grupo da escola, grupo da faculdade. Ajude mais pessoas a conhecer o Piscinecast. Muito obrigado quando você faz isso. E quem está no Spotify e no Apple Podcast, já lá embaixo tem umas estrelinhas. Dá 5 estrelas no Apple. No Spotify está lá em cima. Quando você abre o Piscinecast, tem lá avaliar. Aí você põe 5 estrelas.
Já ajuda bastante. E no Apple, você vai lá embaixo no Piscinecast, na parte inicial, deixa lá 5 estrelinhas, e aí você comenta, fala, gostei, gosto do Piscinecast e tal. Esse seu comentário ajuda a chegar a mais pessoas também. Muito obrigado. Lembrando, para adquirir o livro, que esqueci de falar no começo, o link do livro está embaixo deste vídeo ou na descrição do podcast. Quando você compra pelos nossos links, você não paga nada mais. Por isso, nós ganhamos uma pequena comissão e você ajuda a manter o Piscinecast. O link está embaixo daqui da onde você estiver assistindo. E lembrando que o Piscinecast vem com suporte do meu curso, o Método 5. Se você quer estudar e passar em uma prova, concurso ou faculdade, quer estudar com mais foco em memorização, então acesse método5.com, 5 o número, método5.com. Você vai descobrir como eu vou ajudar você a ter mais foco em memorização e passar na sua prova, concurso ou faculdade. Agradeço mais uma vez, nos vemos no próximo Piscinecast, um abraço e até mais.